Bom, pessoal, boa tarde, 2:01. Vamos começar, então, a discussão do nosso último roteiro com avaliação, tá? Que é o roteiro 7, em que a gente vai finalizar essa questão aí de programação linear, abordando o uso do solver, né? Que muitos de vocês já tiveram contato, né? Então, a gente pode utilizar o solver também, né, como uma ferramenta bastante interessante, tá? Para resolver problemas de otimização, né? Além do solver, a gente tem outros softwares, tá, que fazem esse tipo aí de resolução para a gente, né? Qual que é a ideia desses softwares, né, e do solver? A resolução, né, por exemplo, do método simplex, que a gente fez à mão, né? Ele faz todas as interações são feitas pelo software, né? Então, a gente tem apenas que alimentar uma planilha do Excel, no caso, né? Montá-la de uma forma que a gente, então, resolva um problema de programação linear, né? De otimização, usando o solver aí para as iterações. Bom, então eu deixei para vocês o PowerPoint com uma introdução, né, dessa aplicação do método simplex e propriamente do solver, né, ou outro software qualquer, para otimização de processos, né. E como vocês devem ter visto lá no PowerPoint, né, a gente resolve problemas que podem ter aí milhares, né, de variáveis de decisão, né? E isso traz um retorno para a indústria, né, enorme de, de lucro mesmo, né? Definindo o melhor mix de produção, definindo aí como que vai ser otimizada, né, a produção de uma linha de produção ou de uma fábrica com várias unidades industriais. E outro ponto também que a gente aplica bastante em programação linear é a área de logística, né? Então, a gente tem aí que distribuir os produtos, né, por todo o país ou até para exportação, tem como a gente otimizar os meios de transporte, também aí visando lucro, né? Então, vamos pegar um exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, e a gente vai resolver, então, utilizando o solver. Tá? Então, pessoal, a gente tem aí, vou dar um zoom aí, esqueci de colocar para apresentar, né? Vou apresentar para vocês. Já está visível? Vocês podem me dar um ok aí, se já estão visualizando a tela? Sim, professor. Sim. Ok. Então, pessoal, vamos pensar nesse exemplo aí, tá? Deixa eu começar aqui do começo, né? Então, um supermercado encomendou um laticínio de queijos finos, R$ 900.000 em pedidos de 3 tipos de queijos. Cada queijo necessita de determinado número de horas de trabalho para preparar a matéria-prima e para processar, como está na tabela aí, tá? Então, a preparação da matéria-prima por unidade, o queijo tipo 1, 1 hora, o queijo tipo 2, 2 horas, o queijo tipo 3, meia hora,
e a gente tem um total aí de 6.000 horas disponíveis para preparar essa matéria-prima. E no processamento dos queijos, o queijo 1 requer 2 horas e meia, o queijo 2, 1 hora, e o queijo 3, 4 horas. E a gente tem uma disponibilidade aí de 10.000 horas para processar esses queijos, tá? Além disso, a gente tem uma demanda, né, que o supermercado passou para esse laticínio. Ele quer comprar 3.000 queijos do tipo 1, 2.500 unidades do queijo tipo 2 e 500 unidades do queijo tipo 3. Além disso, pessoal, vocês devem saber, né, que muitas empresas, por motivos econômicos, acabam terceirizando parte da sua produção. Então, esse laticínio tem essa possibilidade, né, por escassez de mão de obra ou de maquinário, para atender a demanda. Então, parte da produção pode ser terceirizada, tá? E aí a gente tem o custo de produção de cada tipo de queijo, tá? 50, 90 e 120. E tem o preço de compra desse queijo terceirizado. Se a gente for comprá-lo, né? Quanto que vai sair o custo de cada um deles? 65, 92 e 140. Então, no item A, a gente quer saber qual que vai ser o mix de produção dessa empresa e qual será o lucro que esse laticínio aí vai obter, tá? Na venda desses queijos. Então, tá aí o item A, é esse. Tá? Bom, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês quantas variáveis de decisão nós temos para esse problema aí. Três variáveis. 3? 4? Por que 4? Porque o terceirizado, custo de produção, processamento e a preparação da unidade. Quem acha que é 3, quem acha que é 4 aí? Defenda o seu ponto de vista aí. Quem falou 3? Foi eu que falei, professor. Oi? Alexandre, eu ia escolher 3 por causa que é o número de queijo, né? Não do tipo do queijo. Tá. Então, vocês acham que é 3 e alguém falou que é 4, né? Mais alguma opinião? São 3 mesmo. Pessoal, bom, deixa eu dar uma má notícia para vocês, tá? Não são nem 3 nem 4, tá? Na verdade, são 6, tá? São 6 variáveis de decisão. Agora que eu falei que é 6, alguém consegue me explicar por que são 6? Porque para cada queijo tem que decidir se vai produzir ou não e quantos vai produzir de cada queijo, é isso? Isso, porque, pessoal, se a gente pensar nas variáveis de decisão, a gente vai ter o quê? O X1 produzido pelo laticínio e o X1 terceirizado. Nós vamos ter o X2 produzido pelo laticínio e o X2 terceirizado.
teremos o X3 produzido pelo laticínio e o X3 terceirizado. Então, nós temos aí 6 variáveis de decisão. Tranquilo com relação a isso? E aí, nós teremos as restrições, né? Nós vamos ter aí quantas restrições? Teremos as restrições da preparação da matéria-prima, a restrição do processamento e a restrição da demanda de cada um dos tipos de queijo que o supermercado encomendou, tá? Bom, depois a gente pode voltar para o enunciado, mas vamos então imaginar como é que fica a modelagem disso aí, tá? E vamos colocá-la no Excel, porque a gente vai rodar depois utilizando o solver. Então, pessoal, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que... deixa eu dar um zoom aqui, né? A gente tem que deixar a planilha de uma forma que a gente consiga depois rodar o solver, tá? Então, eu sugiro essa forma aqui, em que a gente defina na primeira linha qual é o nosso objetivo, na segunda linha quais são as variáveis de decisão. Então, vamos começar passo a passo, né? Nesse caso aqui, tá? Qual que é o nosso objetivo? A gente quer obter o máximo de lucro, tá? Só que nós temos o quê? Nós temos os custos de produção. Então, qual que vai ser nosso objetivo, pessoal? Como é que eu aumento o lucro? Diminuindo os custos? Diminuindo os custos. Então, o nosso objetivo aqui vai ser qual? Minimizar o custo. Nós vamos chamar de Z. Então, a gente quer saber o mínimo de Z. Tá? Quais são nossas variáveis de decisão? X1, X2, X3. Aqui eu vou chamar de X1 terceirizado, ou eu posso chamar de X4, tá? X2 terceirizado, X3 terceirizado. Então, essas são as nossas 6 variáveis de decisão. E aqui, no caso, o valor vai ser o quê? Vai ser o custo de cada um desses queijos, tá? Então, no caso aí, o X1 custa 50, o X2 90, o X3 120, X1 terceirizado 65, 92 e 140. Deixa eu confirmar se é isso mesmo, tá? Ó, 50, 90, 120, 65, 92, 140. Então, aqui os custos do queijo tipo 1, 2 e 3, fabricado e terceirizado. Ok? Então, aqui eu coloquei o valor, né, do custo de cada uma. Deixa eu deixar indicado aqui, né? O custo de cada um dos tipos de queijo, tá? O resultado, pessoal, ele vai ser obtido, tá? Das interações que a gente faz no método simplex. E aqui, então, a gente vai ter, depois das interações,
o valor ótimo, tá? Então a gente deixa em branco. E a fórmula Z vai ser o quê? A gente quer minimizar o Z, tá? Lembrando que nesse caso, o Z é o custo, tá? Vou até colocar aqui indicado, né? Z é igual ao custo. O que é a fórmula Z, pessoal? É o custo de cada unidade, né? Multiplicado por quanto que eu produzo de cada. Então, vai ser igual ao custo vezes quanto que eu estou produzindo de cada um. Isso somado, né? Vai me dar o custo total para eu satisfazer aí a minha demanda, né? Perdi aqui, peraí. É claro, né, que se eu produzir nada, o meu custo vai ser zero inicialmente. Pessoal, tranquilo até aqui? Sim. Ok? Então, eu estou montando a planilha aí para a gente depois utilizar o solver. Bom, vamos para as restrições, tá? Vamos começar pela restrição aí das 6.000 horas para produzir, para preparar a matéria-prima, tá? Como é que vai ficar então? 1x1, 2x2, meio x3. Então, aqui tem uma dica, tá? Como a gente tem bastante zero, vou colocar zero em tudo aqui e vou arrastar. Então, a primeira restrição vai ser relativa às horas. Para produzir o queijo 1 é 1 hora, o queijo 2, 2 horas, o queijo 3, meia hora. Pessoal, o queijo... Isso aqui não tem, né? O queijo tipo 4, né? 1 terceirizado, 2 terceirizados, 3 terceirizados, eles requerem horas da minha fábrica? Não. Não. Então, não importa se a fábrica que eu estou terceirizando produz em meia hora, em 2 horas, em 10 horas. Desde que ela me entregue o queijo em tempo hábil, tá? Eu posso comprar dessa empresa, tá? Então, aqui eu vou colocar, para a gente se orientar, lado esquerdo, sinal, lado direito, tá? Então, essa restrição, pessoal, aqui tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual
a 6.000 horas, tá? Aqui para preparar a matéria-prima. Ok? Então, eu indico aqui o sinal e o lado direito. E aqui nessa célula que eu deixei em branco, eu vou preencher agora. O que é esse lado esquerdo aqui, pessoal? É o quanto leva para produzir cada queijo vezes o número de unidades produzidas. Então, vai ser o quê? Vai ser igual ao quanto eu gasto para produzir uma unidade, B8, vezes a quantidade produzida, B4. Como eu quero depois arrastar essa célula, eu vou fixá-la, tá? Então, eu posso dar aqui um F2, né? Opa, deu erro aqui. F4. 4, então eu fiz errado aqui, peraí. Vamos de novo, vezes isso, F... Não sei por que não está funcionando. Vamos ver aqui, P4. Nesse aqui não está funcionando, mas, opa. Alexandre, tenta apertar FN e o F4. F? O FN e o F4. Vamos lá. FN. Cadê o FN aqui? Bom, eu vou no método, eu não estou achando aqui, eu vou no método português aqui, tá? Aqui. E aqui. Tá? Fixei. Mais esse vezes esse. Vamos tentar de novo aqui. FN, F4. Não está querendo ir, tá? Mas tudo bem, vamos pôr o cifrão aí. Você está acompanhando aí, né? Aqui, vezes mais. Como eu quero arrastar, eu vou preencher tudo, tá? Esse é o último, né? G8 vezes G4. Tranquilo, pessoal? Deu zero aí, obviamente, né? Porque eu estou partindo de zero de produção, tá? Então, esse lado esquerdo aqui, que é a somatória de todas as horas utilizadas para preparar a matéria-prima, tem que ser, no máximo, 6.000 horas, ok? Então, aqui eu pego cada hora produzida aqui, né? Demandada, vezes a quantidade produzida, tem que estar menor ou igual a 6.000, tá? Vamos para a segunda restrição? A segunda restrição diz respeito às 10.000 horas que eu tenho lá. 2 horas e meia, 1 hora
4 horas. Então, eu vou aqui, 2 horas e meia, 1 hora, 4 horas. Tem que ser o quê? Menor ou igual, agora, 10 mil. Aqui é a restrição das horas necessárias para o processamento, tá? Então, aqui eu posso arrastar tudo, né? Tranquilo? Agora, a gente tem o quê? A gente tem as restrições da demanda. Por exemplo, o supermercado quer comprar 3 mil queijos do tipo 1, certo? Então, eu vou ter aqui a restrição do queijo 1, é o X1, que pode ser produzido ou pode ser terceirizado, certo? Vai ser o que aqui, pessoal? Qual que é o sinal que eu vou usar aí? Algum palpite? Alguém? Quantos? Seria maior? Maior ou igual? Pessoal, quando o supermercado encomendou, ele encomendou 3 mil, certo? Se eu entregar 3.001, não é interessante. É interessante que eu entregue quantos? Exatamente 3 mil. Tá? Então vai ser igual aqui. Certo? Convenci vocês? O supermercado não está pedindo, ele está pagando 900 mil reais, tá? E quer 3 mil desse, 2.500 desse e 500 desse. Se eu entregar para ele 3.001, ele vai continuar pagando 900 mil. Agora, então não é interessante para minha empresa fabricar 3.001. Agora, se eu entregar menos, ele vai chiar, porque ele encomendou 3 mil. Então, aqui é exatamente 3 mil. Tranquilo? O X2, tá? É 2.500. E o X3 é... Opa, acho que eu fiz erro aqui. Não, tá aqui mesmo, tá certo. O X3 é 500. Certo, pessoal? Então, nós temos aí as 5 restrições. As restrições das demandas de cada tipo de queijo e a restrição para preparar a matéria-prima e a restrição para processar esses queijos. Tranquilo? Montamos nossa planilha. Se eu quiser, né, pessoal, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar aqui uma célula para calcular meu lucro. Qual que vai ser meu lucro? A receita, 900 mil, menos o custo, que eu vou calcular por essa fórmula aqui. E aí eu tenho, como dado adicional, qual que é meu máximo de lucro, que vai ser o quê? O mínimo de custos.
Custo zero, lucro 900 mil. Quando eu for fazendo as interações aqui, o que acontece? Vai aumentando o custo, vai diminuindo o lucro. Certo, pessoal? Tranquilo? Podemos continuar? Entenderam como que monta a planilha? Sim, professor. Sim? Tranquilo? Sim. Tá. Então, pessoal, a gente deixou a planilha desse formato bonitinho para agora a gente utilizar o Solver, tá? Primeira pergunta. Vocês já utilizaram o Solver? Acho que vocês usam com a Fabiana, não é? Sim. Tá, então acredito que vocês todos tenham o Solver já instalado no Excel de vocês aí, né? Alguém não instalou ainda? Todos têm? Deixa aqui para ficar mais. Todos têm, pessoal? Todos sabem Sim. usar? Sim, né? Tá. Quem não tiver, tá, vai aqui, opções do Excel, suplementos, procura o Solver aqui, ó. Marca o Solver, dá um OK e ele vai estar instalado já. Ok? Vai ter um tempinho para instalar e ele instala. Para a gente rodar o Solver, a gente vai em dados, né? Vai em dados aqui nessa versão do Excel e nós vamos achar aqui na lateral direita o Solver. Clicamos no Solver, tá? E aí, Professor, eu acho que se você não compartilhar a tela inteira, não vai dar para aparecer o Solver. não tá na tela inteira aí? Tipo assim, vai aparecer só a planilha do Excel quando eu abrir a caixa do Solver. Eu abri o Solver e não tá aparecendo para vocês? Aqui não. Parâmetros do Solver não tá aparecendo? De alguém tá aparecendo? Não, não aparece. Não, Então, não né? vou dar também não. E o Excel você tem que compartilhar a tela inteira. É. Eu acho que eu tinha compartilhado a tela inteira, mas deixa eu voltar aqui, vamos ver. Deixa eu fechar aqui então. Deixa eu voltar lá. Então, deixa eu interromper, né? Parar. Deixa eu começar de novo aqui. Apresentar a tela inteira. Eu acho que eu tinha escolhido já, mas vamos lá. Tá aqui o exemplo. Tela inteira. Permitir. Tá a tela inteira para vocês agora? Vocês estão vendo o Solver aí ou não? Eu acho que continuou só aparecendo na planilha. Tá, agora eu vou clicar no Solver, tá? Apareceu aí o parâmetro do Solver? Pra mim, não. Aqui também não. Ih, pessoal, e agora, hein? Tenta diminuir, minimizar a janela do Excel, que às vezes a caixa do Solver aparece.
Vocês estão vendo alguma coisa aí? Só a planilha mesmo. Para mim está aparecendo aqui parâmetros do Solver. Professor, será que não está em outra janela? Porque quando você apresenta, ele te dá para escolher a janela, né? Será que não está em outra janela esse parâmetro? Vamos lá, vamos ver. Vamos parar de novo. Vamos tentar de novo. Tela inteira. Não, ele só aparece... Microsoft Excel. Eu não contava com isso, realmente. Ele não mostra essa tela de parâmetros do Solver, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um... Pessoal, vocês estão, por acaso, com o Excel aberto aí ou não? Eu tô. Tá, então, eu vou ter que falar o que eu estou vendo aqui, tá? E vocês aí depois, quando vocês forem fazer em casa, vocês seguem o vídeo, tá? Então, vamos lá, pessoal, eu vou falar para vocês, ó, a gente vai em dados, lá do lado direito vai ter uma tecla para vocês entrarem no Solver. Assim que vocês clicarem em Solver, vai abrir uma janela que não está aparecendo para vocês, mas está aparecendo para mim, que diz quais são os parâmetros do Solver, tá? E nesses parâmetros do Solver, a gente vai definir, em primeiro ponto, quais são a célula de destino. E a célula de destino, no nosso caso, vai ser... Deixa eu achar aqui. A célula de destino nossa. É onde vai nosso resultado, né, que vai ser B5. Tá? Foi aquele resultado lá da fórmula Z. Então, definir célula de destino, eu vou escolher a célula B5. Tá? Ficou ruim assim, né? Mas, vocês estão conseguindo imaginar aí, pessoal, o que vai aparecer para vocês? Não foi ideal, mas eu vou narrar para vocês o que eu estou visualizando aqui, tá? Então, vai abrir uma tela, uma janelinha, parâmetros do Solver. A primeira coisa que ele pede é definir a célula de destino. O que é a célula de destino? É a minha fórmula Z. Então, é a célula B5. Ok? Na linha de baixo, ele pede para fazer igual a... O que é essa aqui é a função objetivo, que pode ser maximizar ou minimizar. No nosso caso, a gente quer o quê? Minimizar o custo. Então, a gente vai escolher minimizar Z. Ok? Professor, depois o senhor não consegue tirar print do que o senhor está fazendo e colocar num Excel, no Excel não, num PowerPoint para a gente, para ajudar a visualizar? Que só escutando assim e tentando acompanhar pelo nosso fica um pouco mais difícil. Não, eu faço o seguinte, eu estou narrando aqui, depois eu tiro um print dessa tela que eu estou te falando para vocês, e posso colocar assim, tá?
Obrigada. Então eu vou narrar de forma bem rápida, tá, pessoal? E depois, então, vocês resolvam, tá? Com a narração e com o PowerPoint. E qualquer dúvida a gente tira na sexta-feira, tá? Infelizmente, eu pensei que aparecesse, não aparece para vocês. Então, vamos lá. Parâmetros do solver. Primeira coisa que ele pede, definir célula de destino. Vai ser a célula B5. Depois, a gente quer o que fazer com essa célula B5? É o objetivo nosso, minimizar o custo, tá? Depois, ele pede para a gente quais são as células variáveis. O que são as células variáveis, pessoal? São aquelas células que vão variando os valores com as iterações do simplex. Então, é a célula do resultado, ou seja, as células de B4 até G4, tá? Essas que são as células destino. Ok? E depois, ele pede para submeter às restrições. Então, essas 5 restrições, eu vou adicionar no meu solver, tá? Só que eu preparei de uma forma, pessoal, que, como é que eu vou colocar essa restrição? Por exemplo, para a restrição das horas, para a preparação da matéria-prima, eu vou colocar lado esquerdo, por isso que eu preparei o lado esquerdo, tá? Lado esquerdo, por exemplo, a célula H8 tem que ser menor ou igual ao lado direito, que é a célula J8. E assim eu coloco as 5 restrições, tá? Então, põe o lado esquerdo, menor ou igual ao lado direito. Lado esquerdo, menor ou igual, lado direito. Lado esquerdo, igual, lado direito. Lado esquerdo, igual ao lado direito. Lado esquerdo, igual ao lado direito. Eu ponho aí essas 5 restrições, tá? Adiciono as 5 restrições, tá? Vocês não estão fazendo não, né? Não está dando tempo, né? E aí, pessoal, depois que eu coloquei as restrições, tem um detalhe também, né? Não faz sentido eu produzir aí queijo quebrado, né? 5,1 queijos. Então, eu vou definir que as minhas células B4, né? C4, D4, E4, F4 e G4, que são os resultados, tem que ser o quê? Tem que ser números inteiros, né? Eu não vou produzir 2,1 queijos. Então, eu tenho essas restrições também, tá? Cada unidade vai ser um número inteiro. Então, B4, C4, D4, E4, F4 e G4 tem que ser números inteiros.
Ok? Pessoal, está dando para... Não está o ideal, mas vocês estão imaginando como tem que ser feito? Sim. Então, eu coloco as restrições lá, nos parâmetros do solver, tá? Vai estar lá, submeter as restrições. Vocês colocam as restrições sempre que eu falei para vocês. Lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, tá? Igual a gente montou na nossa planilha. Então, aí a gente pega... A planilha, vocês estão enxergando a planilha, né? Tá visível? Sim. Ele é assim, professor. Então é isso, tá, pessoal? Eu isso, tá? Ó, por exemplo, aqui eu estou pegando aqui a célula, né? H8, eu vou submeter essa restrição, né? H8, lado esquerdo, tá? Menor ou igual ao lado direito. E vou fazendo para todas as minhas restrições, tá? Insiro tudo isso, lá, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, lado direito. Ponho todas as restrições, já defini minha função objetivo, e agora é só resolver, tá? Então, eu ponho para resolver, tá? E aí, pessoal, eu vou gerar aqui, eu vou ter opção, antes disso eu vou ter uma opção aqui, deixa eu voltar aqui atrás, vocês não estão enxergando, mas... Eu tenho opções também no parâmetro do solver, tá? E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou marcar duas opções aqui, tá? Modelo linear, e lembra daquela restrição de lá de valores positivos? Tá? Então, tem aqui na opção do solver, presumir não negativos. Então, eu tenho que informar para o solver que o meu x1, x2, x3, x4, x5 e x6 tem que ser valores positivos. Então, eu tenho que acionar essa restrição aí, essa opção de presumir não negativos, tá? Essas são as minhas opções do solver que eu seleciono. E aí eu mando resolver, tá? E quando eu mando resolver, eu posso optar por manter a solução do solver ou restaurar valores originais. Vamos manter a solução e eu posso gerar também um relatório de resposta, tá? Dou um OK e ele resolveu. Ok, pessoal? Então, essa aqui, ó, essa aqui é a resposta para esse exercício, tá? O que ele nos diz aqui, ó? Eu vou produzir 3.000 unidades do queijo tipo 1, 500 do queijo tipo 2 e 500 do queijo tipo 3. Para mim, não é lucrativo terceirizar nem o queijo tipo 1, nem o queijo tipo 3. Eu só vou terceirizar o queijo tipo 2. Ok? Deu para entender? Certo, pessoal? Essa é a resposta, então. E aí eu pedi para gerar um relatório de respostas, tá? Ele gera um relatório de respostas em que ele fala o valor aqui, ó, do custo. Ele usou o modelo simplex, tá? Ele fez 5 iterações. Aqui estão as minhas opções do solver, tá? Essa tela vocês estão enxergando, né? O relatório de respostas? Sim.
Vou aumentar um pouco aqui, ó. Ok? Então, tá aqui meu relatório de respostas. Aqui minhas opções, tá? Tempo máximo, as iterações. Ele usou 5 iterações do Simplex. Aqui estão as minhas que eu deixei como padrão. Aqui, ó, assumir não negativo, tá? Aqui, o valor do custo, 439 mil. Aqui, as minhas produções, como eu falei para vocês, né? Eu só vou terceirizar o queijo tipo 2, tá? O X5. A produção deles, tudo número inteiro aqui. E um fator importante aqui, pessoal. Vamos ver se vocês aprenderam direitinho o Simplex. O que é essa margem de atraso que está dito aqui no relatório, nesse relatório de resposta? Estão enxergando aí, né? O que é a margem de atraso, pessoal? Seria a variável de folga? Exatamente, tá? Lembra que eu tinha 6.000 horas para preparar a matéria-prima. Eu usei quanto? 4.250. Então, a minha folga é de 1.750. Então, a margem de atraso é exatamente a variável de folga. Quer dizer o quê? Eu não usei as 6.000 horas, eu usei 1.750. Tá? Das 10.000 aqui, eu usei 10.000, então a folga é zero. E aqui é óbvio, né? Eu tinha que produzir 2.500, então a folga é zero, a folga é zero, a folga é zero. Deu para entender? Aí, pessoal, a recomendação é que vocês façam, tá? Esse exercício, montem a planilha, resolvam no Solver e obtenham esses relatórios de resposta. Tá tranquilo? Por enquanto, acho que sim. Tá? Agora não vai ter jeito, tá? Vai ter que ser mão na massa mesmo, vou ter que fazer, tá? Eu vou zerar aqui, pra gente começar uma nova, tá? Deixa eu entrar aqui no enunciado. Então, a gente resolveu o item A, tá? A gente obteve o lucro, né? A gente tem um custo de 400 e poucos mil, a gente tira de 900 mil, que é a receita, e vai ter o lucro. E definimos o mix de produção, né? Ele vai terceirizar só ele vai produzir 500 e vai terceirizar 2.000 do queijo tipo 2, tá? Aí no item B, ele pergunta: se o laticínio só tiver 5.000 horas disponíveis para a preparação da matéria-prima, a solução ótima é alterada? Entenderam a pergunta? Olha, eu tinha 6.000 horas, tá? Para preparar a matéria-prima. Vamos supor que teve uma hora lá que um funcionário ficou doente e eu vou ter só 5.000 horas. A pergunta é: a solução ótima é alterada? O que vocês acham? Que não, porque cobra folga, né? Quem falou? Paulo. Não, Paulo, é exatamente isso, tá? Qual que era a minha folga? 1.750 horas, tá? Eu só utilizei, vamos voltar no relatório de resposta lá, né? Eu só utilizei 4.250. Então, se for 5.000, vai mudar a solução ótima? Não. O que vai mudar? Só a variável de folga, que vai ser 1.000 horas a menos de folga. Eu vou ter ainda 750 horas de folga. Entenderam?
Então não muda a solução ótima, tá? Tranquilo? A interpretação aí? Sim? Então vamos para o item C agora, né? E se eu mudar para 9.000 horas disponíveis para processamento, a solução ótima é alterada? É ou não? Se eu, ao invés de 10.000, eu tiver 9.000 horas, vai mudar a solução ótima? Algum palpite? Pessoal, eu tinha folga no processamento? Não. Então vai mudar minha solução ótima? Provavelmente. Vai, né? Por quê? Porque eu não tinha folga. Para produzir aquele mix de produção lá, de 3.000 queijos de um, 2.000 do outro, 500 do outro, eu utilizei as minhas 10.000 horas, tá? Se eu tiver 1.000 horas a menos, como eu não tinha folga, o que vai acontecer? Eu terei que produzir menos queijos de algum deles lá, o tipo 1, o tipo 2 ou o tipo 3, tá? Então vai mudar, porque não tinha folga. O que eu faço? Vou na minha planilha, tá? E substituo aqui, em vez de 10.000, eu coloco 9.000. Ponho para rodar e obtenho um novo mix para essa situação, tá? Tranquilo? Acompanharam, né? Que aqui não tinha folga. Eu vou voltar lá. Ó, a folga era zero, tá? Eu utilizei as 10.000 horas. Utilizei as 10.000 horas. Folga zero. Então aqui, com certeza, se for 9.000, vai mudar toda essa configuração aqui. Toda a minha solução ótima. Tá? Tranquilo? E aí depois fica para vocês fazerem em casa, tá? Também, né? Vou fazer tudo em casa. E se essa empresa reajustar esse preço de 92 para 98, vai mudar o mix de produção? Será? Se for de 92 para 98? Será que vai compensar ainda terceirizar ou não? Então vocês façam isso depois. Tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou voltar aqui para 10.000, tá? Só que o meu custo agora, ao invés de 92, vai ser 98. Eu vou lá, coloco o solver para rodar de novo e obtenho aí o meu novo lucro, meus novos custos e o meu novo mix de produção, tá? Pessoal, apesar dos percalços, deu para pegar aí como é que a gente resolve? Vocês querem uma revisão? Querem alguma informação a mais? Eu sei que ficou faltando aí por causa que não aparece a janelinha, tá? Mas deu para pegar?
Aí, pessoal, dá para acompanhar? Deu sim, Professor, professor. sinceramente, acho que agora é só fazendo para ver se deu para acompanhar ou não. Exatamente. Exatamente, tá? Como eu não esperava que essa janelinha não aparecesse, para mim ela aparecia, tá? Mas mesmo assim, também, mesmo que aparecesse, fazer junto é difícil, né? Porque vocês estão com uma tela vendo a apresentação e outra tela para. Fica complicado fazer ao mesmo tempo. Então, acho que o ideal é vocês fazerem agora mesmo sozinhos, tá? E na sexta-feira a gente reforça, a gente faz outro exemplo, a gente reforça aí os conceitos, tá? As dúvidas que surgirem também vocês podem postar no fórum, ou a gente esclarece na sexta. Mas vocês viram que é tranquilo, né? O que dá mais trabalho, pessoal, a gente imaginar como que vai ser a planilha para ela ficar bem funcional, tá? Então, quando eu monto a planilha do Excel, eu já tenho que imaginar como é que eu vou utilizá-la depois para rodar o solver, tá? Então, a dica é essa, é sempre vocês igualarem o lado esquerdo com o lado direito na hora que vocês montam a planilha, ok? E aí, então, depois que a planilha estiver bem estruturada, você estruturar bonitinha, deixar ela bonitinha, depois só dar o solver e fica bem tranquilo, né? Realmente não tem segredo. É só vocês respeitarem lá as restrições, né, que ele pede. A gente consegue. Imaginem, né? Para a gente fazer tudo isso aí com essas 6 variáveis de decisão para utilizar o simplex, quanto tempo que levaria, né? Aí a gente tem um solver, a gente tem outros softwares aí que resolvem. Vocês viram lá, né? Questão de segundos, a gente tem a resposta do exercício, tá? Agora imaginem isso numa fábrica aí como, vamos pegar aí a produção da Ambev, para ela distribuir aí qual vai ser quero produzir hoje original ou Brahma Extra ou Brahma Duplo Malte, né? Eu consigo então fazer toda meu planejamento de produção utilizando aí a programação linear, né? A parte de logística, né, a distribuição das bebidas, eu consigo também o menor custo de distribuição, otimização dos caminhões, né, tudo isso com a aplicação aí da programação linear. E vocês viram também, né, empresas que têm um mix de produção aí de 1.000 produtos, eles conseguem utilizar isso também e aumentaram não sei quantas vezes o lucro, né? Só vocês reverem aquele PowerPoint que eu deixei para vocês, né? Quanto que as empresas lucram, né, com essa utilização da pesquisa operacional, né? Então, você tem lá 1.000 produtos, você coloca os 1.000 na planilha, coloca as restrições, né? Vê a sua função objetivo, maximizar o lucro, diminuir o custo, alguma coisa assim, né? E vocês conseguem, então, ter resultados bem confiáveis para vocês se orientarem, né, no mix de produção. Outras aplicações também, né, pessoal, controle de qualidade, controle de estoque, tudo isso pode ser feito utilizando programação linear, ok? Então, agora é com vocês mesmo, né, rodar, pode surgir dúvidas, tá, na hora de rodar o solver, alguma coisa, versões também, tá? Quando a gente faz em aula, acontece muito, vocês trazem o notebook de vocês e às vezes a versão do Excel de vocês e do solver é diferente da minha, mas todo semestre a gente consegue resolver tranquilamente essas questões de versões diferentes. Muda um pouquinho o layout, mas a resolução sempre é possível de atingir, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, eu vou deixar o PowerPoint, tá, com a janelinha que não apareceu para vocês. Eu vou ver se eu tiro um print da tela e adiciono junto com
com a apresentação do enunciado do exercício, tá? Bem como a planilha que foi gerada hoje. Certo? Mais alguma questão ou podemos encerrar? Vocês sempre tímidos, né? Ok, então, pessoal. Acho que o Paulo falou que sem dúvidas aí, acho que tá todo mundo quieto, então acredito que vocês, apesar de tudo, deu para acompanhar, né? Então, combinamos assim. Faça os exercícios, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, na sexta-feira a gente faz mais um, tá? A gente monta tudo de novo, tal, e a gente tira alguma dúvida que ficou. E aí na sexta-feira eu passo para vocês aí os exercícios que vão ser entregues para a semana que vem. E a gente finaliza então esse roteiro 7. Ok? Vou interromper aqui então.